Disciplina Recreação e Jogos, professor João Guilherme Rodrigues Mendonça. Vamos agora para o capítulo 3. Nesse capítulo 3, o tema é brinquedo. Qual o objetivo desse capítulo? Compreender o brinquedo como aquele objeto de diversão, de atribuição simbólica de quem brinca e escolhe o objeto brinquedo. O outro objetivo é compreender o brinquedo com a sua funcionalidade lúdica pré-determinada. E o outro é ampliar a oferta em diversificada possibilidades de estímulos lúdicos relacionados aos vários brinquedos disponíveis, bem como de oportunizar brinquedos da cultura atual com brinquedos de outros momentos históricos dessa e de outras culturas. Vamos então para as ideias e os conceitos ligados a esse capítulo 3, brinquedo. Primeiro, brinquedo como aquele objeto utilizado, pensado, transformado, caracterizado e idealizado pela criança em sua ação espontânea de divertir, ao mesmo tempo em que deposita sobre o brinquedo a sua carga emocional única. Ora, há uma distinção entre eu, professor e professora, colocar o brinquedo na mão da criança e dizer assim, olha, você vou pegar a massinha de modelar, muito comum na educação infantil. A professora pega a massinha de modelar e diz, você vai fazer com a massinha de modelar uma bolinha, você vai fazer uma cobrinha, né? Isso não é uma brincadeira, não tem o prazer espontâneo, né, que nasce da originalidade, da interiorização da criança. Então, o objeto precisa ser utilizado e pensado pela criança, idealizado a formatação da brincadeira que vai ser feita com aquele objeto a partir de um interesse que nasce com ela, não nasce fora dela. Muito importante essa ideia, esse conceito de acolher, né, a espontaneidade da exploração do brinquedo, do objeto brinquedo pela criança. Uma coisa importante também, uma ideia importante de ser concebida nesse capítulo, é que o uso do brinquedo fomenta brincadeiras que pode representar muitas vezes o modo como a criança compreende e como ela registra a realidade em que vive. Então, ela pode, por exemplo, pegar dois objetos, vou pegar a chave do automóvel e vou pegar esse frasco de medicamento. A criança pode pegar um objeto e começar a dizer, eu não gosto de você, você é feio, né? Vou brigar com você, você é do mal, você me machuca, você me coloca, você fica bravo comigo, você grita. Neste momento é extremamente relevante a gente poder compreender que pode, não é uma afirmação, né? Que pode, a criança ao brincar, né, com um objeto, com outro, né, colocar voz, colocar vida, né, nesses seres inanimados, esse animismo, né, ela pode estar representando ou deixando transparecer dados da sua realidade que fica registrado, né, e não significa que fique compreendido dentro dela. Então, ao poder brincar espontaneamente, a criança, ela, na maioria das vezes, ela reproduz as ideias, os sentimentos, daquilo que ela compreende, daquilo que ela entende e também das coisas que ela não compreende e não entende, né? Um outro ponto relevante a ser considerado em relação ao brinquedo. A criança, através dessa ação, de utilizar-se do brinquedo como forma de comunicação e de expressão, permite que o professor ou que a professora possa avaliar sua alegria, o prazer, os conflitos que ela experimenta,
as dúvidas, os medos que enfrenta no dia a dia. Então, o objeto, o brinquedo, ele é representativo, né, de uma pessoa, de uma situação, né? Ele tem uma carga emocional e, sobretudo, uma dimensão simbólica que precisa ser melhor compreendida pelo professor. O objeto utilizado como brinquedo pode ser constituído, criado na intenção pela criança com e para essa função de se divertir, se distanciando muitas vezes, como quando eu pego um objeto, como a criança pega um objeto, da sua utilidade. Isso aqui é um medicamento, né? Isso aqui é um frasco, isso aqui não é um brinquedo. Mas se ela constitui isso como um brinquedo, como um foguetinho, né? Ela idealiza a construção utilitária, lúdica para ela nesse contexto, isso precisa ser acolhido por aquele que é o educador, que fomenta o brinquedo como um objeto para que o outro possa se expressar na sua natureza lúdica. É importante considerar, além da funcionalidade aparente do objeto constituído como brinquedo, o como a criança brinca e atribui àquele objeto brinquedo seu significado. Vou explicar melhor. Você compra um aviãozinho. A criança tem um aviãozinho, ela ganhou um aviãozinho. A funcionalidade do avião é para voar, então a criança naturalmente brinca com o avião para poder voar. Mas não é tão naturalmente assim. A funcionalidade daquele objeto foi pensado para voar, para brincar com a mãozinha como se fosse um avião, como se estivesse voando. Mas a criança pode atribuir um outro sentido que não tem nada a ver com um avião. De repente ele transforma o avião, por exemplo, num passarinho que voa, né? Mas não é um objeto como o avião. Alguns objetos utilizados como brinquedo em sua constituição são representativos direto da propriedade constitutiva do brinquedo. Por exemplo, como o caso do aviãozinho, né? E, portanto, da funcionalidade da ação de brincar, de voar. Outro sofre uma mutação na atribuição da sua funcionalidade para outro valor simbolicamente atribuído à sua utilização. É o que eu acabei de dizer, essa capacidade de transformar, de mutabilidade simbólica que a criança dá aos objetos quando os utilizam, né, com o propósito de se divertir, de brincar, né, e de viver a sua ludicidade. Quando a criança está nessa dimensão simbólica, mágica, a gente percebe que às vezes o brinquedo ele se distanciou profundamente da sua funcionalidade, naquilo que foi pensado e idealizado pelos fabricantes, por exemplo, e a criança está imersa dentro de uma dimensão que a gente não compreende o que é. E às vezes a gente até tem uma ideia do que possa ser. Mas lembre-se, é regra, não se adiante afirmando o que é. Pergunta à criança do que e com o que ela está brincando. Ela vai te informar, ela vai te dizer. O adulto não adiantar a interpretação e a tradução do que vê como brinquedo vai poder contribuir para compreender como a criança brinca. A razão de um pedagogo estar estudando, entendendo e compreendendo, brincar, a brincadeira e o brinquedo, é no sentido de entender como funciona a mente, a emoção, a desenvoltura, né, desse sujeito que são seus alunos. Então, como a criança brinca, compreender quais são seus verdadeiros interesses, qual é a sua maturidade, qual é a sua emoção, qual é o seu mundo interno, qual é a sua intelectualidade, a sua capacidade de capturar o sentido do mundo ao seu redor. Então, essa congruência da criança com o meio, com os objetos, com a vida, só é possível se você lidar com ela no sentido da sua brincadeira, da sua exploração com o brinquedo. Você precisa ouvir, precisa ver, precisa interagir com ela na sua expressão espontânea.
O brinquedo sempre instiga a sua imaginação, promovendo seu potencial criativo, ao mesmo tempo em que confirma a sua condição de coexistência com as outras crianças. Sempre escuto nos cursos, né, nas graduações, nas pós-graduações, né, os professores se propondo, os estudantes propondo assim que o interesse de promover o potencial criativo das crianças, né, e aí constituem diferentes estratégias para essa perspectiva, né, e em muitas vezes se distanciam também de criar um ambiente lúdico com brinquedos em que a criança pudesse explorar e pudesse ressignificar os brinquedos, pudesse fazer novas adequações, novas combinações, a partir da troca com os outros, a partir do que vê os outros fazendo. Os outros que eu me refiro são as outras crianças, né? Lembre-se que se não existir um espaço que promova a escola não poder pensar um espaço para isso, né, por brincar, para a brincadeira e para o brinquedo, né, esse potencial estará comprometido. Uma outra ideia importante também a ser considerada é que no uso do brinquedo e através das brincadeiras constituídas pela criança, as crianças podem reproduzir aspectos do seu cotidiano. Isso também já foi colocado. Essa ação, então, vai favorecê-la quando se vê em condições, por exemplo, da liberdade de se expressar e, desse modo, através do brinquedo e da brincadeira, reconstruir a realidade que ela vivencia. Aonde que ela vivencia as brincadeiras? No lar, na escola, no bairro onde vive, na igreja, né? É tão comum, né? Em casa a gente vê a criança brincando conforme a faixa etária, né? De ser a professora, de ser o professor, na escola, né? De poder brincar, né? Com os seus super-heróis, né? Ou para combater aquele, sei lá, aquela pessoa que é um algoz no contexto da sua convivência no bairro, na rua onde vive. Então, poder estar atento para poder reconhecer a expressão por além daquilo que a criança fala, né? Acolher a partir daquilo que ela vivencia, esse sim é um paradigma inusitado que essa disciplina, a partir desses diferentes capítulos, se propõe. Evidentemente, de uma forma contundente, oportunizar mesmo o brinquedo e a brincadeira para as crianças. Uma outra ideia que esse capítulo vai discutir no texto é o brinquedo no contexto explicitado, né, de repetir e reproduzir aspecto cotidiano, acaba por servir para proteger a criança com o que constrói para si. Mas é importante salientar que o adulto é o grande responsável para que o brinquedo e a brincadeira de fato possa acontecer. Se você, professor e professora, não puder idealizar, não colocar no seu projeto político-pedagógico, né, este espaço onde a criança tenha a chance de brincar e de ter brinquedos para poder explorar o seu potencial lúdico, então ela vai ficar destituída do direito de uma autoproteção, de um ressignificar, né, daquilo que ela vive do ponto de vista do seu cotidiano. Então o adulto é aquele que garante que o brinquedo que ele permita que a criança possa acessar, não possa do ponto de vista real também contribuir nenhum tipo de dano à segurança e à saúde da criança. É importante que o pedagogo e a pedagoga possam analisar a qualidade dos brinquedos, se esses brinquedos têm algum tipo de risco no seu manuseio, no compartilhamento e na proximidade de outras crianças. Lembra que a escola é um espaço coletivo, né? Conforme a idade, se há o perigo da ingesta desse brinquedo e a criança ficar asfixiada, enfim, são vários tipos de riscos que podem existir também, e que a criança não consegue administrar,
né, a potencialidade de algum dano que possa ocorrer a ela. É de responsabilidade do educador poder avaliar o sentido também do brinquedo que está sendo ofertado para a criança. Também é relevante destacar que nem todos os brinquedos são adequados à faixa etária daquela criança que quer brincar, né? E nesse sentido, o desprazer será um fato, né? E uma vez sabendo que não é adequado porque ela não vai ter condição, competência motora, competência cognitiva, competência afetiva e social, de compartilhamento. Às vezes é um brinquedo que precisa necessariamente de um outro para poder desempenhar e explorar aquele brinquedo. Então a gente precisa avaliar se é o momento oportuno de ofertar aquele brinquedo ou deixar disponível, né? Estar atento também à adequabilidade do brinquedo ao desenvolvimento intelectual, motor, afetivo da criança é uma atribuição e exigência para o adulto. É sua, você, professor e professora que me escuta, sua responsabilidade de ver essa adequabilidade, de poder mensurar, né, o que pode contribuir ou que pode, ao contrário, ser danoso para o desempenho e desenvolvimento do outro, da criança. O adulto possa ampliar a oferta em diversificada possibilidade de estímulo lúdico relacionado aos vários brinquedos disponíveis. Ora, bem como oportunizar brinquedos da cultura atual, como brinquedos de outros momentos históricos, dessa e de outras culturas. Não basta você ter uma brinquedoteca cheia de brinquedos dentro da sua escola, com diversificadas possibilidades, se essas possibilidades não possam ser exploradas, não possam ser estimuladas, se você não cria não só um ambiente, um espaço, né, mas não tem também uma relação de favorecimento para que a criança vá, né, em frente àquele objetos novos que ela não conhece, que ela possa aprimorar aquilo que ela já conhece, né, para não ficar só com uma única forma de resposta em relação ao jogo, ao brinquedo e à brincadeira, né. O papel do professor é extremamente atuante, é ativo, ele não é passivo diante desses brinquedos, diante das crianças, diante das brincadeiras, né. Um aspecto relevante que eu pude solicitar, né, e está colocando como uma ideia a ser discutida, é de que as brincadeiras antigas, os brinquedos antigos, né, muito inusitados. Vou colocar algo que muitas crianças dessa nossa época não conhecem. Por exemplo, como constituir uma brincadeira, uma boneca, né, feita de milho, com cabelo de milho, né, como as nossas avós, as nossas bisavós, algumas mães, né, ainda conforme determinados lugares do nosso país ainda brincam desse modo, né? Então é importante que a gente possa não só garantir, né, que os elementos inovadores que a tecnologia vem ofertando para as nossas crianças estejam disponíveis nas escolas, mas que a gente também possa mostrar outras formas de lidar com a alegria de construir o brinquedo, né? Os materiais alternativos também são extremamente importantes e relevantes nesse contexto. Destacamos nesse estudo o brinquedo como aquele objeto, eu estou chamando o brinquedo como aquele objeto que é utilizado, pensado, transformado, caracterizado, idealizado pela criança na sua ação espontânea. Há também o jogo, o brinquedo, a brincadeira pedagógica, que são representativos de uma modalidade metodológica utilizada pelos professores e pelas professoras com claros objetivos de alcançar um aprendizado escolar formal. Trata-se de facilitar o caminho para que a aprendizagem, com um aparato lúdico que encanta e seduz as crianças. Todavia, quando a gente considera o brinquedo como aquele objeto de diversão, de atribuição simbólica, de quem brinca, escolhe o objeto brinquedo,
ao atribuir o brinquedo um valor, uma carga libidinal, não estamos incluindo, né, nesse contexto o brinquedo e o jogo pedagógico, que quando é ofertado pelas professoras, pelos professores, às crianças, é para ser cobrado das crianças a sua funcionalidade direta de responder aquele jogo que é para o aprendizado de uma resposta objetiva que foi pensado e idealizado para aquele jogo pedagógico, aquele brinquedo pedagógico, e não poder abrir espaço, né, para uma dimensão simbólica, aonde o mundo interno da criança possa se expressar. Reconheço a importância do jogo e do brinquedo pedagógico no contexto escolar, né? Mas muito mais como uma modalidade dentro das metodológicas, dentro das diferentes áreas, disciplinas que a professora vai utilizar, e não como uma modalidade a ser utilizada dentro da recreação e dos jogos, né? Dicas úteis. Primeira dicas úteis, então, para você, professor e professora. Permitir que primeiro as crianças possam decidir que brinquedo elas querem brincar. Não se adiantem. Que outras escolhas e exclusões faz? Observe. Quando a gente faz uma escolha, a gente exclui outras. Que escolhas são essas que a criança está fazendo? O que está por trás dessa escolha? Por que excluir outras? Qual o sentido de nunca poder entrar em contato com outros brinquedos? Outra dica, em seguida, acompanhe cada criança na sua habilidade e na sua dificuldade de executar a brincadeira com aquele brinquedo. Muitas vezes a criança fica eufórica para poder usar o brinquedo, mas ela não consegue, ela não sabe como organizar, como coordenar, como segurar, como puxar, como dar corda, né? Quem vai fazer isso? É o professor. Você precisa estar do lado, né? Não é se adiantar, né? Mas é você, na medida do desejo, da necessidade, da dificuldade do outro, contribua para que ele possa descobrir o brinquedo, para que ele possa entender como foi pensado aquele brinquedo. Ajudar a criança é não fazer por ela, a encontrar as respostas para as suas dúvidas, facilitando com outros objetos, ou convidando outras crianças para poder partilhar da ajuda. Esse é o papel do pedagogo, da pedagoga. Esteja atento e atenta para garantir que a expressividade própria da criança sempre se estabeleça. Deve-se ter cuidado para não rotular ou identificar esta ou aquela criança. Ah, aquela é a lenta, é a desajeitada, descoordenada, incapaz, ou qualquer coisa desse nível, nesse gênero. Isso não pertence, não compete a um pedagogo, uma pedagoga. Isso não faz parte da formação de um professor. Outra dica, acolher a expressividade da criança, não adiantar-se a ela, é permitir que a criança compreenda a sua ação. É permitir que a criança compreenda seus limites. É permitir que a criança compreenda a sua trama pessoal, sua visão de mundo. É permitir que a criança compreenda as coisas. O professor, a professora não estará impedido de manifestar-se em sua singularidade. Claro, você sempre precisa participar. Você não é um fantasma na educação, você não é uma sombra na educação. Você é um participante direto, professor e professora, nesta exploração que nasce da espontaneidade da criança, mas ela continua a sua ampliação a partir da maturidade pedagógica, técnica que você, professor e professora, tem, da demanda do desenvolvimento específico daquela criança. Ao contrário, professor, sua expressividade na relação dialógica favorecerá sempre a ampliação do repertório intelectual da criança, do repertório afetivo, motor e social. Será preciso que esse adulto, que é você, professor e professora, que tem a função formadora, possa compreender sempre a função do brincar, a função do brinquedo, a função da brincadeira em cada etapa do desenvolvimento humano. O local da brincadeira e o professor, a professora de crianças, o local da brincadeira, o professor ou a professora de crianças
precisam ser os estímulos que não cessam nunca de promover o prazer e a alegria de brincar. Vale lembrar que as regras no brincar sempre são mais acertadas, sempre são mais coerentes, mais justas, quando é ela, a criança, que estabelece os parâmetros do que pode e do que não pode fazer. Assim ela se fortalece, assim se fortalece a garantia do equilíbrio da criança a respeito daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente e, sobretudo, daquilo que ela é capaz de executar. Não adianta a gente criar regras onde o outro fica desajeitado, o outro não consegue fazer, se sente inseguro, se sente instável, né? O professor ou a professora de criança na escola é um participante ativo. Isso significa dizer que ele ou que ela, a professora ou professor, brinca com a criança. E não é dizer que ela brinque para a criança, né? Ele precisa, você, professor ou professora, precisa se envolver na relação da criança com o seu brinquedo, com o brinquedo da criança, no sentido de facilitar os caminhos que estão bloqueados para ela, seja por conta da bloqueada porque a criança é imatura do ponto de vista motora, é imatura do ponto de vista afetivo, é imatura do ponto de vista da troca, da relação social, precisa da contribuição do outro. Você imaginou brincar de cabos de guerra, eu sozinho segurando a corda? Não dá conta, a gente precisa do outro, né? Então tem alguns aspectos da nossa cultura que é constrangedor, né? De repente poder brincar de correr, brincar de poder dançar, brincar de poder interpretar, né? Esteja sempre, professor e professora, junto nesse sentido de facilitar aquilo que bloqueia. Agora você só vai saber o que bloqueia se você conhece a expressividade da criança, né? Estamos chegando ao final do capítulo 3, brinquedo, e eu e a professora Marlene oportunizamos para vocês, no momento de vivenciar o texto, 2 atividades. E fazendo a pesquisa, inovando a prática pedagógica, vocês vão encontrar 4 atividades. Agora há uma sugestão acadêmica muito interessante que vai complementar não só essa aula, como o texto do livro de vocês, que é assistir Um Menino de Ouro. Muito obrigado. Até a próxima aula. A avaliação de vocês segue a partir de um endereço eletrônico www.territoriodobrincar.com.br, né? Muito obrigado.